Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez. Obrigado mesmo pela presença de todos. Mais uma vez aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores e as senhoras, o programa de hoje vai entrar aqui nessa parte, olha aqui, ó. É o de número 2393. Para você que está nos vendo pela primeira vez, já que estamos indo para todo o território nacional, estamos indo para todo o globo terrestre, gente. Agora com a internet não existe fronteiras, não existe barreiras. Um abraço logo no início para o pessoal da Patagônia Argentina, lá da cidade lindinha, gelada, que é Ushuaia, e também para o pessoal de Monte Calafate, que sempre entram em contato com a gente. Muito obrigado pela audiência e um abraço a todos vocês. Dizia eu que no último dia 11 de abril, 1º de abril, aliás, próximo passado, no dia da mentira, o Show Mais completou exatos 11 anos no ar. Extremamente maravilhoso. O Jimmy, bota maravilhoso nisso. Isso porque os telespectadores, lá no começo, há 11 anos, ligavam, era na época do telefone. Alô, TV Mais, Show Mais. Alô, TV Mais, Show Mais. Hoje em dia ninguém liga mais. Um ou outro liga. Por quê? Nós estamos na era digital. Todo mundo, tecla, todo mundo clica para o www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais. Não use jamais o símbolo matemático do mais. Não, porque não funciona. Eu encontro pessoas onde quer que eu vá que reclamam. Darcio, eu mandei um e-mail, pedi o tema tal, você nunca respondeu. Darcio, eu mandei um e-mail, eu sugeri um tal convidado, um amigo meu, e você nem deu pelota. É por causa disso, não chegou. Então, o mais, o símbolo matemático, transforme-o por extenso, MAIS, ficando desta forma, www.tvmaisabc, tudo grudadinho.com.br. Vai ser um prazer atendê-los, mesmo porque vocês fazem parte da nossa produção. Eu gostaria de começar o programa de imediato. Só antes, eu quero consultar a nossa parte operacional, formada por jovens universitários que aqui estão completando os seus 3º, 4º anos de faculdade, logicamente fazendo comunicações no setor de radiocomunicação. E tem um pessoal muito bom também, já no TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, eu consulto vocês sejam sinceros, uma resposta simples, rápida, grossa até. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. Jimmy, 13 de agosto, Dia Mundial dos Canhotos. Levanta, Jimmy. E nós estamos recebendo com muito prazer para esse tema. Olha, vocês vão gostar do programa de hoje. Vocês sabem, eu tenho de me preparar, eu tenho de estudar um pouquinho, porque são 2.394 temas com os mais variados especialistas que aqui já sentaram. Mas nem o Einstein consegue, dominar tudo. Então eu tenho de dar uma lida. E esse assunto é muito mais importante, é muito mais interessante. E nós, destros, a gente não presta atenção nos problemas, no enfrentamento diário de um canhoto. A gente nem liga. A gente acha que é só na hora de escrever, assim, que nem eles fazem assim. O presidente Barack Obama é canhoto, você pode ver. Presidente Barack Obama assinou na Casa Branca, ele senta...
Ó, e manda ver com a caneta com a mão esquerda. E assim, existem implicações, existem coisas positivas, existem coisas negativas. Não é que nós, destros, estamos acima dos canhotos, não é nada disso. Mas existem situações nas quais eles enfrentam maior dificuldade. Portanto, 13 de agosto, Dia Mundial dos Canhotos, e nós estamos recebendo o neurocirurgião do Hospital e Maternidade Dr. Cristóvão da Gama, Dr. Jorge Antônio Moscardi. Parabéns, obrigado, Dr. Jorge, pela presença. Obrigado. O Dr. Jorge, eu estava lendo, estudando, basicamente, parece que uns falam 5%, outros 10%, alguém invade um pouquinho mais, sobe um pouco mais esse percentual, mas vamos ficar nos 10% da população mundial é canhota. Sim, primeiro agradeço a produção. Imagina, nós te agradecemos. A você pelo convite, que já é a segunda ou terceira vez que eu venho para cá. É porque é sucesso garantido, senão não já volta. Já faz um tempo. E, na realidade, existem algumas estatísticas que falam em torno de 12% a 15% da população mundial é a população de canhotos. E não é pouca gente, né? Não é pouca gente. Não, em absoluto. E essa população... No começo do programa, a televisão que a gente participou, que eu tinha uma televisão daquele tipo na minha casa, o seletor fica do lado direito. Tá. Então ele não é feito para canhoto. Então a gente tinha que rodar o seletor. Bem observado. E o canhoto, quando vai rodar o seletor, já sentia a primeira dificuldade, porque ele tinha que rodar o seletor e olhar para a tela da televisão que estava do outro lado, né, no ponto cego dele. Então, existem muitas dificuldades. Assim como tesoura. A tesoura, ela foi projetada para o destro. Ela foi projetada para o destro. Então, às vezes, numa cirurgia, você está com a mão direita ocupada, então, mesmo a instrumentadora, caiu a tesoura na mão esquerda, para você cortar o fio, por exemplo, já fica uma dificuldade maior. Então, o canhoto ele tem que pensar um pouco pelo inverso. Ele tem que pensar desse jeito. Por que a pessoa nasce canhota, né? Existem alguns estudos falando que tem algum gene envolvido ou não. Isso não está muito bem definido na literatura, né? Mas ocorre que mesmo dentro do útero, o bebê ele já toma atitudes de destro ou de canhoto. Porque no ultrassom sai o chupando bebezinho chupando o dedinho. A maioria chupando o dedinho direito. 90%. 90%. Né? Tem que dar certo com a outra ponta lá. E a outra parte... O dedo esquerdo, né? E assim vai. Agora, doutor, fisicamente falando, né? O nosso cérebro ele exige. O que está dentro dele, cada um tem uma cachola diferenciada na outra no que diz respeito ao pensar. Agora, ele existe, né? Ele é uma massa, aquela coisa toda. Tem lá sinapses que eu já aprendi, que a gente precisa usar bastante. Usa a cabeça, Darcio, minha avó falava. Porque senão enferruja. Aí não passa corrente elétrica, né? É igual? Tem-se algum estudo? O que nós costumamos colocar o hemisfério dominante de acordo com a aptidão física do indivíduo. Então, por exemplo, o destro, o hemisfério dominante é o esquerdo. O canhoto, o hemisfério dominante seria o direito. Agora, existem áreas no cérebro, por exemplo, a área da fala, que não muda nem para o canhoto nem para o destro, que está relacionada no polo temporal esquerdo. Então, algumas funções, elas estão fixas, vamos dizer assim. Mas no canhoto, o hemisfério dominante seria o direito. E no destro, o hemisfério dominante seria o esquerdo. Não tem essa de serem as pontas mais simétricas, essa coisa toda? Não, isso não. Assim, pelo aspecto externo, não. Isso não existe. Agora, o lado direito, o que difere o ser humano dos outros bichos são os polos frontais. Não existe nenhuma espécie com esse polo frontal como o nosso, que é hiperdesenvolvido. Então, esse polo frontal, onde tem os neurônios que aprendem, são os neurônios ditos colinérgicos. Então, quando eu tenho o hemisfério dominante do lado direito, então, do lado direito, polo frontal está relacionado a emoções, e pode existir alguma particularidade, alguma diferença entre o canhoto e o destro. Uma coisa interessante, que parece que as crianças canhotas, quando assistem um filme de terror, assustam mais. E no meu caso, acontece uma coisa
que acontece com algumas pessoas. Eu sou canhoto para chutar e sou destro para escrever. Eu não sei tem se... gente que é assim. O Rivelino, não tenho certeza, mas parece que ele é assim. Alguns canhotos, não sei se são falsos canhotos ou falsos destros. Acho que 50% de cada um. Alguma coisa assim. E realmente, eu quando era criança, eu não gostava de ver aqueles filmes de terror, eu ficava muito assustado com aquilo, né? E nessa esteira, doutor, só para observar, que eu estava lendo também, a maioria dos canhotos, ao usar o computador, usam o mouse com a mão direita. O que existe no canhoto, isso é observado. Então, o canhoto, por ele ter que se adaptar, porque o mundo é feito para o destro, então muitos canhotos, eles aprendem a mexer com o braço direito mais rapidamente do que um destro aprenderia a mexer com a mão esquerda. Então, é mais fácil o canhoto aprender a trabalhar com a mão direita do que o destro aprender com a mão esquerda. Então, para o canhoto, ele ganha uma vantagem, porque ele tá com a mão no mouse e a outra mão ele pode anotar. Tá certo. E a gente não. Porque para escrever, eu algumas vezes, assim, quando eu dava aula, eu conseguia escrever algumas coisas com a mão esquerda. Mas eu não tinha tanta facilidade. Agora, quando o canhoto está mexendo com o mouse na mão direita, a mão esquerda boa dele está livre. É verdade. Então é uma vantagem para eles. Agora o juiz apita. Pênalti! Aí o treinador, chama fulano, bota o canhoto lá, põe o canhotinho lá, põe o canhotinho. Por quê? O goleiro tá careca de treinar. A gente já vai falar disso aí. Não é? Com chute de pé direito. Então ele já vai lá mais ou menos, ele já sabe. No caminhar do jogador ele já se posiciona. Fica um pouco assim, mas ele sabe mais ou menos tudo em termos de probabilidade, não sabe coisa nenhuma. Mas ele treinou tanto. Agora, o jogador que vai chutar com o pé esquerdo, eu acho eles mais instáveis. Eles, na minha modesta opinião de observador, eles erram mais os pênaltis. Mas, em compensação, coloca o goleiro numa situação crítica ali, porque ele perde um pouco a noção daquilo que ele treinou, né, doutor? Então, isso aí é uma coisa engraçada. Tem um amigo meu, quando jogávamos futebol, então ele sempre falava o seguinte, né, que o canhoto batendo falta, ele é exímio. A gente vê Gerson, Rivelino e tantos outros, mesmo Maradona. Então o canhoto batendo falta, ele tem uma precisão muito grande. Agora, é engraçado, não sei se por alguma coisa que acontece na cabeça dele, ele bate pênalti pior do que o destro. Bate pior, não bate? Bate pior. Porque às vezes ele quer. Porque o destro, quando vai bater, ele também quer inverter a ordem, ele quer inverter o canto. Porque para o goleiro destro é mais fácil cair para cá, para a esquerda. Uhum. Porque o ângulo de visão do destro está para cá, está para a esquerda. Tá. E o canhoto, nessa coisa aí, às vezes no meio da corrida para bater o pênalti, alguma coisa acontece na cabeça dele e ele acaba perdendo. Uhum. Então, é engraçado, o canhoto, ele confunde mais o goleiro, mas parece que ele também se confunde. Também, exatamente. E perde mais pênalti do que o Eu destro. acho eles mais instáveis. Para bater o pênalti é engraçado isso. É muito engraçado. É engraçado. Agora, a falta é impressionante. O canhoto, a gente quando jogava futebol, assim a facilidade de você colocar a bola, o canhoto parece que tem um pouco mais. Agora, um pênalti que eu vi batido por um canhoto, que eu fiquei abismado, foi o Ayrton Lira, que jogava no Santos, meu time lá atrás. Ele bateu um pênalti no Carlos, que a bola não chegou no fundo da rede. E o Carlos estava deitado do outro lado. Nossa, ela entrou e parou. Entrou e parou. Foi uma preciosidade, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi no futebol, né? Então, é uma coisa... O canhoto, ele está aí para suscitar essas coisas também, né? Para confundir um pouco Claro. As coisas. Agora, é tudo função cerebral, é isso? Então, Está tudo na cachola isso daí. Está na cachola. Agora, o que acontece, parece que o canhoto, ele realiza essas sinapses mais rapidamente. O canhoto. Então, numa situação que ele precisa... Tipo o MacGyver. Uhum. Não sei se o MacGyver era... Tá, situações de pressão. Ele consegue fazer isso.
Isso que o pessoal muitas vezes chama de intuição, né? Porque às vezes nós mesmos, a gente faz alguma coisa que você, na realidade, como é que eu fiz isso? Isso aí mistura o aprendizado, mistura a experiência e mistura uma coisa a mais, né? Que esses neurônios, que são esses neurônios que aprendem, por isso que o computador não joga pôquer, não consegue fazer isso. É verdade. Né? Você sabe que recentemente eu moro num assobradado, eu vinha descendo as escadas, e minha esposa já estava na sala. E eu tropecei sei lá, acho que faltavam uns 4, 5 degraus, relativamente alto. Quando eu vi que eu estava caindo, eu me impulsionei mais ainda para cair no sofá. Sim. Ela olhou para mim e falou, mas como é que você fez isso? Eu falei, pô, eu sou bom nesse negócio. Aí contei uma vantagem. É bom impressionar a mulher mesmo depois de 25 anos, não é? A gente não perde uma chance de ganhar uns pontos, né? Mas depois fiquei pensando... O que é? Desculpa incomodar o quê? Primeiro, o que foi? Pode sortar aí, Jimmy. Ela não pôde entender, e nem eu, a rapidez que eu mentalizei. Eu falei, eu tenho que me jogar. Já que eu estou caindo, para não cair na escada, no mármore, eu cair na lajota, eu vou que vou. Agora eu vou me impulsionar, agora eu vou mesmo. E cair lá embaixo. Isso pode ser... Até que a sua avó, meu pai, ele falava, se você vai cair, não torça o pé. Então, ele foi futebolista. Então, não torça o pé e nem o joelho. Então, às vezes quando você dá aquela tropeça, vai virar o tornozelo, que é um negócio muito grave. Então, joga o corpo, você aprende a cair. Ele tinha razão. Né? Aprende a cair. Quando a câmera fecha, eles fazem aquele círculo do que aconteceu na falta. A gente vê sempre um... É horrível. É horrível. É horrível. É horrível. E essa sensação eu não gosto de ver, não. Não gosto de ver ninguém se machucando. Acho que é uma parte do meu cérebro canhoto. Pode ser. Eu não gosto de ver, não gosto. Quando eu vejo aquelas pessoas lá daquela ginástica olímpica, eu fico com receio de que vai acontecer alguma coisa. Sabe, eu detesto aquilo. Detesto. Ô doutor, nós vamos chamar um intervalo. Eu queria saber só do senhor rapidamente. No caso de gêmeos, né? Dois nenezinhos nascem. É verdade que pode ter... Pode. Eu ia falar o segundo. Por que o segundo? Pode ser o primeiro. A ter essa probabilidade de ser canhoto? Assim, eu não acompanho muito assim, a sequência de gêmeos, mas eu conheço amigos que um é destro e o outro é canhoto. Gêmeos. Gêmeos. Idênticos. Ó, agora eu vou pegar a caneca com essa mão aqui, vamos ver se... Mas é estranho. Ó, vocês em casa, procurem fazer isso mesmo, pegar um copo. Nesse programa? Guardar a mão direita? Não, vamos usar só a esquerda. Só a esquerda, vamos ver. Ó, nós estamos com a mão direita presa aqui. Aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou sortar. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Ó, todo mundo já está sabendo que na abertura do programa, logo após a palavra tão carinhosa, de tanta fé, de tanta luz do Dom Nelson Westrop, não é, no momento da Ave Maria, momento muito sensível na programação da TV Mais, aliás, que está com uma grade maravilhosa de programas. A gente entra às 18h04, 18h05 aproximadamente, e nós temos lá 5 grandes patrocinadores. Todo mundo que patrocina o Show Mais leva o crivo mesmo de autenticidade, de bons serviços à população. Mas nós temos, além desses 5 patrocinadores, um patrocinador ao concurso. Ele está fora dessa abertura porque ele está conosco desde o primeiro programa. Ah, mas você não falou que o programa fez 11 anos agora, no dia 1º de abril, no dia da mentira? E ele está com a gente desde o começo. Pior é que está
Eu me refiro a LL Presentes, gente, da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Vocês querem conhecer a LL? Nós vamos mostrar. Esta é a fachada. Olha só que espetáculo, é com I mesmo, espetáculo. Ela é toda de vidro temperado. Se você prestar atenção, a loja toda é um showcase. A loja toda é uma vitrine. Dentro, milhares e milhares de artigos de primeiríssima qualidade e produtos diferenciados. Vai lá, dá um pulinho na LL. Quer conhecer agora rapidamente? Quer entrar na loja? Então me dê sua mão, por favor, por gentileza. Cuidado com o degrau. Venha, 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 venha comigo. Olha, eu sempre falo, vá na LL, mas vá com uma amiga, faça disso um passeio. Lá você vai tomar um cafezinho, um chazinho, tem as consultoras da LL. Olha, o atendimento é hiper, mega, monster VIP. Mas pode ir mesmo do que eu estou falando. LL Presentes fica na Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. E é gostoso você observar, você perguntar junto com uma consultora, que mulher é detalhista, essa caneca não tem azul? Tem azul, mas eu queria azul e sem a asa. Mulher é assim, né? E não queria essa coisa dourada passando aqui. Eu vou levar 7, porque 6 é muito pouco e 8 é muita caneca. Mulher é detalhista. LL Presentes, Rua Laura 740, Vila Bastos, em Santo André. Já estamos de volta, hoje 13 de agosto, Dia Mundial do Canhoto. E é, na realidade, uma homenagem que nós estamos prestando aos canhotos. E o próprio Dr. Jorge Antônio Moscardi, que é neurocirurgião do Hospital Maternidade Dr. Cristóvão da Gama, também é 50% canhoto e 50% destro, né, doutor? Isso. O 50% destro é... Daqui para cima. Daqui para cima. Eu não sei como é que isso funciona. E da cintura para baixo ele é canhoto. Fica uma coisa assim. E é interessante, né, como surgiu o dia do canhoto, né? Parece que tudo que é clube, essas coisas, tem que acontecer na Inglaterra, né? É verdade. E aí juntaram lá, nos anos 90, um grupo de left-handers. Exatamente. Vamos fazer um clube. E vamos fazer. Então... Entre um uísque e outro, um clube, charuto e outro. Fizeram isso daí. E acho que eles estavam esperando que o dia 13 de agosto chegasse numa sexta-feira para ficar mais sinistro. Eles eram ingleses, não brasileiros. Brasileiros adoram um feriado na sexta, na segunda. Aí ficaria bom. Mas é bom mesmo, né? É bom mesmo. Gente, olha, e tem pessoas famosérrimas que são canhotas. Uma coisa assim fantástica. Nós vamos mostrar para vocês. Eu posso chamar, gostaria do ok da Carol, que é a nossa diretora de imagens. Alô, Carol, posso chamar? O primeiro canhoto famoso. Vocês não vão acreditar quem é. Vamos um por um, viu, Carolzinha? É devagar, devagarinho. Um canhoto famosérrimo. Ele, Bart Simpson. Ele é canhoto. Ele é canhoto e é famoso. Ele é famoso. Outro canhoto, pode falar à vontade também, viu, doutor? Quiser ter algum... É interessante esse personagem, né, do Bart Simpson. Ele é bem interessante. Ele é muito simpático. Nós temos também outro famoso, hein? Bill Gates. Também canhoto. Um mestre da arte, de tudo. Um cara assim que, vou te falar, estava 50 mil anos à frente da época dele, que é Leonardo da Vinci. Ele só não gostava de fazer a barba, né, doutor? Não gostava. Ele falou, canhoto, é difícil fazer a barba. Agora, na Idade Média, um pouco nessa época aí, os canhotos eram perseguidos, né? Eram perseguidos, que era coisa do demônio, É engraçado, né? Tudo que é diferente, que você não entende, existe uma parcela das pessoas que ataca. Tem que jogar a culpa em alguma coisa. Né? Alguma coisa, né? Eu não entendo, como falava Aracide Almeida, né? Não vi, não gostei. É verdade. Ela tinha essa frase, né? E isso foi um gênio da humanidade, né? Eu tenho aqui uma anotação que eu fiz que... você já mostrou o Albert Einstein. Já falo dele. A gagueira e dislexia
Sim. Ocorrem mais frequentemente entre canhotos, principalmente naqueles que foram forçados a mudar de mão quando crianças. Tem fundamento, doutor? Tem fundamento, porque é uma fase de organização do cérebro. Uhum. A migração de neurônios. E eu sempre falo, né, existe uma coisa interessante que é a criancinha, geniazinha, muito badalada pela família, muitas vezes acaba sendo um adolescente totalmente problemático. Olha que coisa. Então, esses imprints, essas coisas que vão acontecendo na infância, é quando está crescendo a árvore, quando os endereços estão criando. E essa coisa, a coisa que acontece assim, que a gente tem que tomar cuidado, é que quando existe até a modificação das ondas cerebrais, quando você começa a entrar na fase adulta. Da fase alfa, que é da criança, você vai entrando numa fase beta, de alta frequência, é ali que as coisas acontecem. Então, o cérebro ele tem que ser formado até os 16 anos. O Piaget falava que até os 7. Então, tem que ter muito cuidado em relação às crianças, né? Nesse sentido, sendo hipervalorizadas, né? Quando você hiperelogia uma coisa que ela não merece, digamos assim, você tem que ser mais justo, né? Claro. E nessa fase de formação do cérebro, se você impor, bater, como antigamente, na minha época, eu via coleguinhas meus sendo repreendidos pelas professoras, que eram canhotos, né? E depois, logo, isso foi caindo por terra. Mas isso acarreta grandes problemas. Grandes problemas. E isso aí vai perdurar pela vida inteira. E essa fase, doutor, dizem que a criança é que nem cimento, né? Tudo que cai fica marcado por causa da vida. E é um né? aspirador, né? É verdade. É um aspirador. É verdade. A gente estava falando naquela sequência, não é, do Bart Simpson, Bill Gates, Leonardo da Vinci, e mostramos o Albert Einstein. Dá para voltar no primeiro Albert Einstein, ele sendo canhoto. Só que a gente pesquisando, fiquei a tarde toda grudada no computador. Sim. Eu achei um Albert Einstein usando a mão direita, num quadro negro. Então, olha, como é que ele é canhoto, ou era canhoto, né? Se ele está usando a mão direita no quadro negro, né, doutor? E a imagem não está invertida, né? Não. É isso que eu estava... Não por causa das letras lá. E o que acontece é o seguinte, que para se expressar no quadro negro, ele aprendeu. Também. E foi. Também. E foi. E o pessoal conta que ele era um violinista muito ruim. Muito ruim. Eu não sei se tentaram fazê-lo tocar com arco... Toca aí, Einstein! Desse jeito, né? E até tem uma passagem interessante dele, que tinha um amigo dele tocando e ele errava todos os compassos, né? Aí o camarada virou para ele assim, Einstein, presta atenção, é só contar 1, 2, 3, 4... Para o Einstein, né? Ele ficou olhando assim. Acho que ele... Nossa Senhora. Não, ele fala que realmente no violino não era... A música nesse sentido não era... O que prova que cada um é bom por uma coisa. Exatamente. Dizem que o Einstein ficava mergulhado nas pesquisas deles, nos levantamentos, nas fórmulas matemáticas, sei lá, no que ele ficava pensando. No infinito, né? No infinito. Diz que a esposa dele tinha que pôr a comida para ele se alimentar por baixo da porta. Ele não deixava a esposa nem entrar, não, tinha que tirar a concentração dele. Isso aconteceu com vários deles, né? Com o Röntgen, que era o que inventou o raio-x, ele ficava se perdendo lá dentro. Viajando. O pensamento precisa dar asas à imaginação, foi o que eles fizeram, né? Depois tentaram estudar o cérebro dele, não tem sentido. Imagina. Né? Porque a forma do cérebro vai mudar alguma coisa. Não é nessa propriedade que as coisas estão. Né? Claro. E um outro canhoto famoso, Fidel Castro, não é? Que nós vamos mostrar em seguida para vocês, que ele já está bem velhinho. Agora é uma foto mais atual essa daí, né? E ele é autor daquela frase que eu falo sempre, não dá nunca um passo para trás, nem para pegar impulso. Ele tinha umas coisas... Ele é autor dessa frase. Está ele aí, firme e forte, não é? Outro canhoto famoso, gente, mas famoso mesmo, morreu jovem. Dizem que only the good die young, todos os jovens, os bons morrem cedo, ele foi um deles. Ao Jimi Hendrix também, que era um excelente guitarrista e tocava com a mão esquerda. Doutor? Fantástico. Fantástico, né? Marie Curie, né, que foi uma mulher exponencial já naquela época, não é? Também era canhota. Outra mulher famosa e canhota, Marilyn Monroe, também, com toda a beleza dela. Na realidade, ela se chamava Norma.
não é? Nem precisava ser canhota? Nem precisava ser canhota, nem precisava nada, aliás. Outro canhoto famoso, esse é famoso mesmo e atual. Já está com uma idade avançada, viu? Sim. Olha ele aí. Paul McCartney, essa foto está entregando a idade dele, né? Agora, uma coisa interessante que acho que foi a segunda mulher, a terceira mulher que ele separou, disse que ele não estava interferindo na educação musical do filho, porque ele não sabe ler música. Olha lá. Aí eu fiquei olhando e falei, nossa, quer dizer, as coisas que esse camarada fez, ele precisava... Imagina. Outro famoso é o H.G. Wells, na realidade é Herbert George, que, olha só que coincidência, gente, morreu em Londres no dia 13 de agosto, no dia do canhoto, do ano de 1946. Eu iria nascer exatos 12 anos depois. Ele tem um roteiro dos filmes... Mentir não tem nada a ver com canhoto e destro, né? Não, pode ser dos dois. Pode mentir à vontade. Ele é autor do roteiro, ele é um grande escritor do filme Daqui 100 Anos e também Guerra dos Mundos. E um outro famoso, que não precisa nem falar absolutamente nada dele, não é? É o grande, o inesquecível Chaplin. Aí ele está segurando a bengala com a mão direita. Mas o Chaplin, ele era atleta também, né? Ele fazia umas coisas ali que é muito difíceis. Muito, né? para a época, né, doutor? Sim. Para a época, ele revolucionou a arte cinematográfica. Dublê, nada disso. Então, gente, com todos esses exemplos que nós estamos dando, nós estamos evidenciando também a preocupação. É lógico que todas as partes do nosso corpo são importantes, não é? Porque o mais importante é o coração, o importante é o fígado, tudo é importante. Sim. Tudo é importante. Você perde um dente, você fica louco. Sim, não dá. Sem um dente. Tem um canhoto que eu acompanhei pouquinho ele, antes de falecer, que era um grande violonista, que era o Canhoto da Paraíba, que era o violão tocado ao contrário. Ele pegava o violão de destro, virava e fazia tudo. Existem vários canhotos assim, que tocam o violão realmente ao contrário. E o Jacó do Bandolim, quando o viu tocar, ficou abismado. E trouxe ele para o Rio de Janeiro, eles vieram de jipe fazer uma turnê, e depois o Paulinho da Viola resgatou esse camarada. O Canhoto da Paraíba. O Canhoto da Paraíba. Foi um gênio, né? Foi um gênio. E é interessante, né, doutor? Parece que o ser humano gosta um pouco de dificuldades, né? Todos os grandes gênios, todos os grandes esportistas sempre vêm com uma vida precedida de fatos que eram para ele ter desistido, né? O Einstein, ele teve uma vida particular muito tensa, muito horrível, um filho esquizofrênico, grandes problemas com a mulher e outras pessoas, não só canhotos, isso acontece, parece que o ser humano na diversidade que ele cresce. É verdade. Tem uma coisa mais ou menos assim. É verdade. Nós vamos fazer um rápido intervalo já, assim depois o outro bloco fica mais extenso. E uma frase muito importante que eu aprendi hoje: se você quer mudar alguma coisa nesse mundo, mude agora enquanto você estiver solteiro. E depois que você casou, você não consegue mudar nem o canal do televisor. Já a gente volta. Nossa Senhora, minha esposa em casa, ela começa a assistir desde a Malhação até a última novela. E no meio tem Não, agora tem o canal Viva, fica de madrugada, aquelas novelas antigas. Fica reprisando tudo. Aí ela fala, não, eu gosto dessa, aquelas que estão passando eu não gosto dessa aqui. Aí... É 1h30 da manhã. Tá lá vendo a novela lá. Ave Maria. É engraçado você ver aquele pessoal antigo, né? O Cláudio Marzo, aquela turma lá, você fica olhando, putz, eu passei por tudo isso aí. É verdade, é verdade. E eu, doutor, que sou da época da Tupi, todos esses atores e atrizes da Globo... Você sabia que quase 40% de todos os tenistas profissionais são canhotos? Não. Agora já está sabendo. Agora já está sabendo. Eu falei, doutor, que coisa, que habilidade, né? E tem mais aqui, é beisebol, natação e esgrima também. Tem sim.
o pessoal tá... Essas sinapses que parece que acontece mais rapidamente. Para tomar uma decisão rápida, alguma coisa assim, que o canhoto leva uma ligeira vantagem nisso. Parece que existe uma coisa nesse sentido. Talvez não seja por se empenhar mais, que nem eu falei no fim do outro bloco, tem alguma dificuldade, falar agora eu vou... E acaba ultrapassando até. Existem umas coisas interessantes. Por exemplo, dominância. Vamos falar uma coisinha assim de dominância, né? Então, uma coisinha aqui que eu queria falar. Por exemplo, a pessoa quer saber qual o olho dominante, né? Então, fixa uma maçaneta, alguma coisa, e faz assim. E coloca aquele objeto bem no meio. Um lápis ou uma caneca, a sua caneca, assim. Uhum. Aí você fecha um olho e fecha o outro. O olho dominante vai estar lá, você vai ver a imagem. Quando você fechar o olho dominante, o outro sai fora. Meu olho dominante é o direito, muito mais que o esquerdo. Então, pode fazer em casa mesmo, faz assim, olha a maçaneta da porta, coloca no foco, fecha um olho e fecha o outro. Não, entendeu? O cameraman geralmente faz assim, né? Faz, para enquadrar. Por isso que o diretor de TV está sempre assim. É assim, porque... Aqui, vai pra cá, pô. E para nós, quando nós estamos fazendo microcirurgia, através do microscópio, quando um colega está operando, quando você entra no campo, tem que ajustar tudo. Uhum. A dioptria, todas essas coisas assim, a distância pupilar, você tem que acertar. Então, se a gente perceber, eu posso me considerar destro, o nosso ângulo de visão ele está sempre para a esquerda. Você pode andar, a mesma postura corporal, muda um pouco, nós nos inclinamos um pouquinho para a esquerda. Então o nosso cone de visão está sempre jogado para cá. Então o nosso ponto cego está mais para esse lado. E uma coisa maluca é aquela via inglesa de mão. Nossa, eu leu o meu pensamento agora. É maluco aquilo, porque você dirigindo o carro aqui, a tendência é de você olhar para cá e não para cá. Uhum. Então, dirigindo na Inglaterra, a gente sente canhoto, porque é tudo ao contrário, né? E a comprovação para mim que aquilo não é o natural é porque no shopping center, nas calçadas, em todos os lugares, naturalmente a fila vai para a direita. Pode olhar. Chega subindo um shopping center, normalmente a pessoa vai para o lado direito e deixa a esquerda para quem vem do lado contrário. E não é assim. Então a única coisa que funciona desse jeito é o carro e o trem. Claro. Porque nosso ângulo de visão está para cá. Então o canhoto, ele tem que procurar sempre o ponto cego dele. Porque o nosso ponto cego está aqui. Dentro dos shoppings, dos corredores, obviamente não tem mão nem contramão, mas a tendência é ir para a exatamente essa que o doutor está falando. Você está indo, vendo as lojas, tudo desse lado aqui. Exatamente. Aí se você quiser ver daquele lado, você automaticamente faz a curva. Uma coisa, um comentário. Teve uma época que o Jô Soares colocou o conjunto dele do lado esquerdo. Colocou para cá. Ficou tudo ao contrário. Não fluía nada. Não dava nem para olhar. Ficou tudo estranho. Então, essas coisas são intuitivas, mas tem muito a ver exatamente com essa facilidade. O nosso cenário aqui, né, doutor? Ele está todo aqui na esquerda, quer dizer, da esquerda para a direita. Mas está no seu ângulo. Está no meu ângulo todo da direita. Todas as câmeras, todas as 8 câmeras estão todas nessa posição. O teu ponto cego está lá. Se o entrevistado estivesse do outro lado, já ficaria estranho. É verdade. Já ficaria estranho. Então, quando o pessoal vai jogar baralho, a sequência é assim, favorecendo quem? O destro, não o canhoto. Quando vai jogar ao contrário, fica estranho. Então o canhoto, ele está sempre tendo que pensar dessa outra maneira. O doutor, tem mais homens canhotos do que mulheres? Parece. Mas isso não vi alguma estatística. Ninguém foi fazer esse levantamento. Esse levantamento, entendeu? Mas essa questão, eu não sei te responder assim. Eu li também hoje que os canhotos têm mais facilidade de recuperarem-se de derrames do que os destros. Será que tem algum fundamento? É bom para a gente desmistificar também, se não for. O problema é o seguinte, que todo AVC do derrame, quando ele é no hemisfério dominante, é sempre pior. E quando pega essas áreas mais eloquentes, são áreas de fala, tudo, a recuperação
Motora pode acontecer mais rápida, mas a recuperação cognitiva de aprendizado e de entendimento já fica mais comprometido, né? Então, o que a gente está querendo colocar, acho que assim, na nuvem do programa, é que lembrar que o canhoto ele tem que pensar ao contrário da gente. É verdade. Para se locomover, aquela tendência natural dele, ele tem que ir desde pequeno e se modificando. Existe um fato interessante no jogo do futebol americano, que o quarterback ele lança, o ângulo de visão dele está para cá. Quando um quarterback dos grandes mesmo, ele começa a jogar no ponto cego dele, muda tudo do outro lado. E tem um defensor que fica exatamente para evitar que ele tome uma pancada nesse ponto cego. Esse ponto cego do quarterback, que eles procuram, tem um filme do garoto que foi adotado lá, a função dele era simplesmente proteger o quarterback no ângulo cego, que é esse lado aqui, o lado que ele vai lançar. Ele não tem como ver aqui se vem vindo um trator aqui para passar por cima dele. Então, se a gente reparar, pode ver a postura do canhoto, o ângulo de visão dele, ele tenta jogar para cá, né? A postura do destro, o ângulo de visão está como aqui nós estamos vendo aqui, né? Nessa situação. E assim vai, né? Então, eu acho que eu joguei bola com esse pé porque acho que eu via melhor esse pé aqui. Eu não era muito bom de bola, então eu tinha que ver o pé. Eu estou pensando aqui, doutor, na China, com 1,5 bilhão de habitantes, tem canhoto para chuchu na China. E eu estou me baseando aqui que especula-se que anualmente morram em torno de 2.500 canhotos usando produtos feitos para destros. Eles vão tentar usar uma tesoura, por exemplo, sei lá, o outro produto. É um dado... Na China, as tudo coisas isso que eu estou falando é tudo da internet, viu, gente? A China é um mistério, né? A própria grafia, se você vê a grafia do árabe, é o contrário. É escrita à direita e vai para a esquerda. Também, né? É mesmo. E vai para a esquerda. E o canhoto, ele tem uma outra desvantagem, que enquanto ele está escrevendo, ele está ocultando o que ele escreveu. Nós estamos escrevendo e estamos vendo o que nós estamos escrevendo. Você está vendo o texto. Tá. O canhoto não. Ele está escrevendo e ao mesmo tempo ele está escondendo o que ele escreveu. Então muitos canhotos fazem uma manobra para continuar vendo o que ele está escrevendo. Então realmente o mundo não foi feito para o canhoto, né? Não foi feito para o canhoto. Não. Você observa o Barack Obama, já falei, ele faz assim, ó. Ele pega aqui, ó. Tanto é que na primeira vez que ele foi assinar um ato, os jornalistas todos ficaram prestando atenção. Ele falou, vão se acostumando porque eu sou canhoto mesmo. E numa boa. É verdade também, doutor? Estou cheio de informação aqui, acho que metade... mas acho que assim, esse bate-papo está bem gostoso. Mas está gostoso, que os destros vivem mais do que os canhotos? Então, olha aí, agora é uma desvantagem, né? Existem umas estatísticas aí que dizem que os canhotos morrem mais cedo. Diz que vive 9 anos a mais. Se eu comer metade, dá 4 anos e meio. Então, eu tenho uma chance aí, se a parte destra for dominante, eu posso chegar. Mas acho que, na realidade, isso não... depende muito da situação socioeconômica. Né? Mas o importante, né, doutor, é que fique a mensagem para os papais, para as mamães, não é? Se aparece um canhoto, trate-o como canhoto, né? Não queira inverter. Se a criança... Eu tenho minha filhinha, tem 21 anos, tem síndrome de Down. E ela escreve com as duas mãos. Com as duas mãos? Com as duas mãos. E é muito interessante, né? E ela consegue escrever mesmo com as duas mãos. Qual é o nome dela, doutor, para ela... Renata. Renata? Renata, um abração para você. Legal, hein? Com as duas mãos aí também é demais, hein? E ela pinta muitas mandalas, né? Ela puxa na internet. Os outros meninos são destros, né? E ela, na internet, aí eu vejo ela pintando, ela pega o lápis, pinta aqui, depois pega na mão esquerda e pinta do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ela vai com a mão esquerda e a mão direita. E a gente tem a minha afilhadinha, é canhota. Ela é muito independente, ela vê que ela precisa pegar alguma coisa em algum lugar, ela já vai subindo, vai pegando. Essas são características, né? Agora, tem
as estatísticas dizem também que a dislexia é mais comum nos canhotos. Talvez seja aquela situação daquele conflito, né, entre o canhoto e o destro, né? A gente sabe que os canhotos que foram obrigados mesmo a escrever com a outra mão, problemas existiram, né? Dizem que alguma coisa em relação à esquizofrenia, isso eu não tenho dado, porque eu não sou psiquiatra, eu não consigo ter esse dado, né? Questão assim da mortalidade, também acho que é meio... tudo muito discutível, porque não se tem, na realidade, dados exatos sobre dados nada científicos disso. Mesmo, eu não tenho observado. Então, assim, em resumo, o canhoto ele vive numa situação de adversidade muito maior do que a gente. Que ele encontra dificuldade, encontra, dele, né, no que ele vai usar. Encontra. Principalmente uma coisa banal, é um abridor de latas. Ele não foi feito para o canhoto. Não. Né? Não tem como. Experimenta abrir uma lata segurando, né? Agora com esses de rodar, mais fácil, mas mesmo assim gera uma certa dificuldade. Então o canhoto acaba se adaptando, né? O abridor de latas é típico, né? Não tem como. Tesoura é muito difícil para o canhoto. Porque a tesoura realmente tem tesouras... porque ela tem os aros ela é certinho para feita entrar o dedão, né? Para uma lâmina ficar parada e a outra fazer o corte. E a que fica parada, para o canhoto tem que ser invertida. Então a parte de cima ela é meio côncava, né? Convexa, aliás. Isso é corrimão de escadaria também, é tudo para o lado direito, quando não tem dos dois lados, logicamente. Tem que se virar, porque a tendência natural da fila, de tudo mais, é ir para a direita, né? É ir para a direita. E no italiano, o canhoto é sinistro. Sinistro já é adjetivo de coisas sinistras, né? O canhoto. O francês tem também alguma coisa relacionada a isso. O inglês, mais ou menos, aqui não tem tanta coisa assim. O nosso grau de preocupação é tão alto no Brasil que nós não chegamos ainda. Deixa o canhoto quieto. Tanto é que desse estudo que eu fiz, desses itens todos que foram citados no programa, o último item é: se você chegou até aqui nessa leitura, você deve ser um canhoto, porque senão você não teria tido paciência. Não, porque o canhoto... porque na realidade, quando você fala assim, colocando o canhoto como um grupo, na realidade a gente tem que colocar o canhoto como um grupo à parte. É uma possibilidade. É uma possibilidade, né? Você pega, por exemplo, atualmente, qual é o melhor jogador do mundo? O Messi. É impressionante a rapidez de raciocínio que esse... Fora do comum. É fora do comum. E o Neymar, que é ambidestro, tem também esse nível de raciocínio. Eles pensam muito mais rápido do que os outros jogadores. Né? Até no último jogo, aquele zagueiro enorme que caiu quando ele... O zagueiro falou: poxa, eu dava risada junto em casa com meu filho, vendo como eu caí com aquele camarada. Entendeu? Parece que eles antecipam uma coisa. O Maradona é uma pessoa polêmica, né? Canhoto, maravilhoso, né? O camarada fazia cada jogada também. O Neto, né? Também. Canhoto. Então, acho que tanto o destro como, não fazendo média, né? O canhoto tem umas características assim, né? Bate melhor falta, perde mais pênalti. É verdade. Mas assim como em tudo na vida, né, doutor? Não é... E assim vai. E o importante, repito, não é aqueles... Estou falando em relação às crianças, principalmente, quando são detetadas de serem canhotas. Tem que respeitar. Que tem de respeitar, não é? O professorado sabe disso, os pais, os responsáveis sabem disso, e fazer de tudo, não é? Não para mudar de mão, não é? De canhoto para destro, mas sim para facilitar a vida do canhoto. Né? E se possível agora, vamos ver se o mercado abre um pouco os olhos também e começa a fabricar aparelhos, utensílios, sei lá, pensar um pouco no canhoto, né, doutor? Existem algumas lojas, algumas coisas, mas o canhoto ele vai se adaptando, né? Eu tenho um colega cirurgião do Cristóvão da Gama, ele é canhoto, mas ele opera com as duas mãos. Olha que habilidade. Ele aprendeu e opera muito bem. Será que o canhoto se adapta mais à parte destra do corpo do que o destro com o canhoto? Sim. É mais fácil o canhoto... Como a gente estava comentando, o canhoto aprender com a direita do que o destro aprender
fazer o inverso, né? É mais fácil. Bom, então fica marcado aqui esse tema que a gente considera muito importante, né? Inclusive de utilidade pública, porque fala-se tão pouco, né? Faz-se matéria de tudo, nossa senhora, e não se fala muito. Sabe que os animaizinhos, eu estava lendo, que o animalzinho também pode ser canhoto. Presta atenção no seu gatinho, no seu cachorrinho, põe um biscoitinho, alguma coisa, para ver se ele faz assim ou assado. Tem sim. Todos os mamíferos podem, os macacos, todos podem ter canhotos também. Tem É interessante isso, né, doutor? Só não dá para ver isso em cobra, né? Em cobra nada não tem. Aliás, nós estamos numa época que só está faltando cobra voar, viu? Aí uma mistura de cobra com drone, o cobrerone. Doutor Jorge Antônio Moscardi, neurocirurgião do Hospital e Maternidade Dr. Cristóvão da Gama. O site é www.hmcg.com.br. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Foi um programa muito interessante, foi muito gostoso estar aqui. Foi gostoso mesmo. Conversa descontraída, não adianta a gente querer falar sobre artigos científicos, essas coisas que não tem sentido. Claro. Mas, repito, ele foi de utilidade pública, sim. Eu tenho certeza que os canhotos e os destros, que nunca pensaram tanto nos canhotos, a não ser a partir de um programa como esse, que chama a atenção, e eu acho que foi bom para ambas as partes, né? Sim. Tanto para os canhotos quanto para os destros. Obrigado, viu, doutor, por ter vindo. Eu que agradeço. Gente, voltaremos amanhã, se Deus quiser, com um novo tema e novos convidados. Como se diz lá em Roma, na Itália, quando você vê o seu amor passeando pelos lados do Coliseu. Oi, bella, ciao, ci vediamo domani. Ser canhoto é muito fácil, difícil é ser direito.